A Inspeção, sétimo episódio do Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, é o mais perturbador de todos porque eu não esperava para onde ele ia. E eu gostei muito disso, eu vou comentar mais a fundo nesse vídeo. A trama começa com 4 pessoas sendo convidadas para a mansão de um homem rico e poderoso que deseja que elas façam uma inspeção de alguma coisa. O episódio é dirigido pelo Panos Cosmatos, que é o diretor do estranhíssimo Mandy, filme de terror protagonizado pelo Nicolas Cage, que é bem interessante, se você não viu, fica a recomendação, com um roteiro escrito por ele, junto com Aaron Stewart Ann, que é trabalhado a partir de uma ideia original deles. Eu acho que uma coisa que talvez ajude muito essa antologia é eles irem para ideias originais e não tentar pegar, por exemplo, coisa do HP Lovecraft que acaba não funcionando muito bem. Até porque eu vou entrar nesse mérito ainda, eu acho que esse episódio é muito mais horror cósmico do que o que de fato é do HP Lovecraft. O grande X desse episódio, a princípio, é que a gente, quanto espectador, assim como aqueles personagens, não sabe o que está acontecendo, por que eles foram chamados. A gente tem uma cientista, um músico, um escritor e um paranormal indo para casa desse magnata para investigar, para ver alguma coisa. E um episódio com uma longa duração, assim como basicamente todos os episódios dessa antologia têm 1 hora mais ou menos de duração. Só que aqui eu acho que é uma hora bem utilizada, porque dentro dessa coisa, desse suspense que é construído, dessa dúvida, ele vai construindo isso através de diálogos entre esses personagens em torno de questões existenciais, sobre o vazio que sente, sobre a questão do capitalismo, sobre usar drogas, sobre a profissão de cada um deles. Então isso vai sendo construído aos poucos, de uma maneira gradual, que você fica, não é possível, a gente já chegou em meia hora de episódio e ainda não chegou em nenhum lugar, mas ainda assim você está intrigado para saber aonde isso tudo vai chegar. Ainda mais porque a figura do magnata, né, do Lester, desse bilionário, que é interpretado pelo Peter Waller, que é o Robocop, que a princípio eu pensei que era o Homem de Preto do Westworld, o Ed Harris, porque o timbre de voz é muito parecido. Ele é uma figura muito estranha de ser vista, porque você vê que ele meio que tá tentando manipular todo mundo ali, tá tentando controlar todo mundo ali, a fazer o que ele quer que essas pessoas façam, que tá muito em torno dessa questão dele ter dinheiro e, por consequência, ele ter um certo poder de manipular aquelas pessoas para fazerem o que ele quer, para ele talvez dar o que essas pessoas querem em troca. Além do fato de que é um episódio que ele vai num caminho tão de o que está acontecendo, que esse homem, ele é um colecionador. E eu achei que por um determinado momento a narrativa ia em torno dele colecionar pessoas mesmo, sabe? Porque ele tem tanto dinheiro, tanto poder, que ele meio que, eu gosto desse cantor, desse artista, desse compositor. Eu vou comprar ele pra mim, pra ele produzir coisas únicas e exclusivamente pra mim, pra eu botar numa casa que eu não visito. E é isso, eu vou privar o mundo da arte dessa pessoa, por exemplo, que é algo bem estranho de ser colocado, ainda mais que tem um determinado momento que ele vai fazer uma pergunta para um dos caras que trabalha ali com ele, que é o Hector, e você vê que o Hector não responde exatamente, parece que tem uma coisa que impede o personagem, você vê ele chorando. Eu falei, caramba, será que a gente vai entrar pra um bagulho de controle, de aquisição, de comprar pessoas e os talentos dela? Mas não é exatamente para onde esse episódio vai também. Antes de eu continuar falando sobre esse episódio sensacional, se você está curtindo o vídeo, deixa o like, não te custa nada e me ajuda muito. E uma coisa que me capturou desde o começo do episódio é a parte técnica dela, porque visualmente é um filme, eu fico falando filme, mas é um episódio que se destaca dos outros dessa antologia, porque ele é filmado em película e você sente essa diferença no visual mesmo, e é um episódio carregado de tons amarelados que servem tanto para passar um pouco essa questão da riqueza mesmo do personagem, quanto para algo incômodo, algo meio doentio, que permeia toda a reunião e aquela sala onde eles se encontram. Isso também em conjunto com o lens flare que é usado para um caramba dentro desse episódio, que passa até um charme particular e torna-se algo muito tipo um filme, parece algo retrô, um sci-fi retrô da década de 80. E não curiosamente, esse episódio se passa em 1979 e para fechar todo esse pacote ainda tem uma trilha sonora que usa muito de sintetizadores. Então passa um ar meio Blade Runner constantemente. Isso me capturou desde o primeiro momento. O que é mais doido é pensar que isso tudo que eu disse da trilha sonora, da questão do suspense, de algo ser meio sci-fi,
e estar dentro dessa antologia de terror do Del Toro não te prepara para o clímax desse episódio, porque basicamente, quando eles vão de fato mostrar sobre o que é essa história, essas 4 pessoas foram chamadas especificamente para ver um objeto da coleção do magnata, do rico, que é uma pedra, um meteoro, um meteorito misterioso e desconhecido, que já fizeram vários testes, mas não conseguem especificar o que é esse elemento, o que é essa coisa em questão, e talvez aquelas 4 pessoas ali tenham algum insight que nenhuma outra teve até então. E a partir desse ponto que o episódio começa a ficar realmente perturbador, porque o personagem, o músico interpretado pelo Eric Andre, que até me chamou a atenção, que eu fiquei, nossa, trouxeram esse comediante pra dentro desse episódio, mas eu não tô conseguindo ver exatamente por que trouxeram ele. Só que quando depois tudo despiroca de vez, você consegue entender porque chamaram ele quando ele grita, ele sai correndo e tal. Aquilo é bem Eric Andre. Só que você vê que tipo, ele tá fumando ali, sendo que ele não devia fumar. O Lester fala pra ele não fumar. O que ele faz? Pega a fumaça e sopra dentro da pedra lá, que revela-se ter alguma criatura muito estranha, que parece que são uns chifres, mas ao mesmo tempo são uns tentáculos. E aí sim o episódio vai para um lugar totalmente inesperado. Essa criatura bizarra então começa a afetar aqueles personagens de diferentes maneiras e vai ficando cada vez pior de ver, porque é um nível de ter cabeça explodindo, cabeça derretendo, os personagens desesperados com toda aquela situação, a trilha sonora que fica martelando constantemente o quão estranho é tudo aquilo que a gente está vendo, e me remeteu a um pouco ao que o Cronenberg fez no passado, ou até mesmo um cinema mais trash, de terror mesmo, que me lembrou filmes do Peter Jackson, na época que ele fazia filmes de terror, além de ser muito um terror quase cósmico mesmo, um horror cósmico, que pra mim, aí sim, esse episódio, por eu não conseguir explicar aquilo que eu tô vendo, me remete muito mais a algo que deveria ser o HP Lovecraft do que os episódios referentes a contos dele. E como o Del Toro diz na intro, basicamente o episódio fecha com o colecionador se tornando colecionado pela criatura, que torna-se uma gosma bizarra e meio que assimila a ele, e aí ela sai andando, aí vem o Hector lá com a arma dele, atira e não adianta nada, a criatura solta uns raios, ou seja, uma criatura de raio também, sabe, sei lá Deus por quê, e aí ela entra num bueiro e sai em outro depois. Isso tem a questão de aí fazer sentido trazer o Eric Andre, que você vê ele gritando, e ele junto com a outra personagem que é a cientista, interpretada pela Charlene Ye, sai correndo, entra no carro, sai acelerando com tudo, chega num ponto que parece que eles estão tão rápidos que a cara do Andre começa a meio que fazer aquele bagulho de vento estourando nele, que é tão bizarro, mas ao mesmo tempo é tão legal. E esse é um episódio que tem um elenco grande até, tipo, tem o Peter Weller, tem o Eric Andre, tem a Charlene que eu falei, tem o Steve Agee, tem a Sofia Boutella, e no final, a inspeção pra mim é tudo que eu não imaginava que eu gostaria de ver, que entregou e me surpreendeu demais no processo. E o mais maluco disso tudo é que eu li o diretor, o Panos Cosmatos, falando que a principal inspiração para ele fazer esse episódio, essa história, é o Scooby-Doo, o que é muito bizarro, porque eu não consigo ver Scooby-Doo dentro desse episódio, mas ainda assim ele falou que é uma inspiração para ele. Só que se o Scooby-Doo fosse feito pelo EC Comics, que é uma empresa, um selo, uma editora de quadrinhos de antigamente, eu não sei se ela existe hoje em dia ainda, que é conhecida por fazer quadrinhos de terror e tal, e fosse ilustrado pelo Basil Wolverton, conhecido por suas ilustrações retratarem de forma detalhada e grotesca pessoas bizarras. E aí a inspeção era tudo que eu não esperava dentro dessa antologia, que me surpreendeu, e eu amei pra onde ele foi. E aí, é isso! Yeah. Se você curtiu, deixa aí nos comentários pra eu saber se você curtiu, se você não curtiu, por que você não curtiu. Assina o canal aqui pra fazer parte da comunidade do Bilheterama, e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!